Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. A gente está discutindo um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados em Brasília e que trata do endurecimento da lei dos crimes de racismo, de preconceito racial. Será que, por si só, a lei reduz, pode reduzir, pode provocar a redução de casos de preconceito racial, de homofobia e por aí vai? É disso que estamos tratando aqui. Por exemplo, Lei Maria da Penha. As mulheres estão apanhando menos em função da Lei Maria da Penha? Parece que não, né? Não, mas sem dúvida nenhuma o caráter pedagógico, e já se sabe exatamente a consequência que se terá em razão da prática de um ato ali tipificado, ele já traz uma outra conotação, já traz um outro contexto e que a população conhece, sabe, para buscar o seu direito. É onde eu insisto e onde eu concordo, é o caráter pedagógico, porque a legislação ela traz o dever ser. A lei ela veio justamente para organizar a nossa vida em sociedade. Sim. Ela traz o dever ser, o nosso mundo como deve ser. O que acontece na vida aqui, ele tem que estar de acordo, o nosso norte é o dever ser. E daí vem o caráter pedagógico, sendo de leis como... E assim, há pouco tempo passou aquela novela que mostrava bem essa evolução que estás falando, né? Uma novela aí das 9, que mostrava o coronel que batia na mulher, que matou porque ela foi matou infiel, em nome da honra. E era algo que era disseminado e ninguém questionava. Até a década de 70. Isso aí foi na Gabriela. Isso, na Gabriela, é verdade. Isso era... Então, o que tem que ainda houve? Hoje isso? Ainda tem hoje. E agora o que houve aí? Houve esse processo porque se disse que bater na mulher, né? Agora a legislação proíbe, isso é crime, não é possível. Então, existe uma série existe essa determinação. Agora tem que fazer cumprir. Mas aí, da perspectiva psicológica, a legislação justamente coloca o dever ser. Agora, o limite que as pessoas devem ter deve ser um limite por fora e um limite por dentro. Por fora, a legislação dá conta. Quer dizer, coloca ali o que se pode ou não se pode fazer. Agora, para as pessoas terem limites por dentro, se moverem... 2 gerações, no mínimo, para que o inconsciente coletivo absorva uma legislação como essa. As pessoas se movam assim, elas precisam entender, inclusive, de como é a formação da personalidade, que é o quê? As pessoas não nascem para serem pobres e para serem ricas, para serem negras, né, para serem melhores ou piores porque são negras, judeus ou brancos, ou índios. Quer dizer, a nossa cultura entende assim, enquanto não houver esse avanço histórico também da intervenção da psicologia na cultura e da antropologia na cultura, a gente vai ter esse tipo de problema, porque as pessoas dizem, o Marcelo estava falando sobre o pobre, né? Não é, uma pessoa lá é mais pobre que eu, a diferença é só de condição social. Mas se a gente for ver aí, se polemizar isso no Facebook, a gente vai ver várias pessoas dizendo que existe o pobre esforçado que melhora. Então aquele que fica pobre é o que não se esforça. É um preconceito. Tem um pensamento norte-americano. Deixa eu fazer só um pequeno link, que é um caso prático, eu acho muito interessante isso. Que é um caso prático, né? A gente traz um caso prático. A questão da lei da Maria da Penha. Só para desmistificar um pouquinho essa questão da lei, da punição e tal. Que nós temos, inclusive, o outro lado, né? Que é o seguinte, a nossa cliente apareceu lá no escritório, porque é o seguinte, doutor, meu marido a gente se brigou, e ele acabou me dando tapa, e aí tal, eu fui na delegacia e tal, e prenderam ele. Mas eu me arrependi, eu amo ele, os meus filhos e tal. Rapaz, isso deu um problema seríssimo. Por quê? Porque... Que o processo continua. Não, ele ficou preso. Ele ficou preso, a família arrombou, a família ficou sem dinheiro e tal. E ela se não, mas eu quero que ele saia. E aí a engrenagem penal não permite. A engrenagem penal não permite. Então, não estou estabelecendo juízo de valores, apenas trazendo aos amigos, aos telespectadores, esse outro lado da lei, que é muito maluco. Isso. Bateu, prendeu. Porque tem relação de afeto. Aí a questão da punição, pode haver relação de afeto, mesmo no caso de agressão. E eu sou contra bater, bater, eu sou contra. Matou em nome da honra, eu tinha que matar porque me traiu. Amava de uma forma doentia. Isso está errado, mas estou só falando dessa questão, não matar, né, do bater, né. E que sou contra, não justifica. Mas é interessante isso, né? É a legislação que tem que mudar. Não é legislação. Acho que a Ana Cláudia pode falar melhor até sobre isso. É interessante isso. Uma família como essa que tu estás falando, o problema deles não é a legislação. O problema deles é todo outro, é uma estrutura familiar, né? Conturbada por questão social,
por questão econômica. Claro, mas tem muita gente com dinheiro que bate. Sim, tem claro muita gente, tem muita mulher que fica submissa, porque o marido tem dinheiro. Mas aí são os outros preconceitos todos, é uma cultura toda que não existe de um lado só. Né? Existe esse preconceito de vários âmbitos. E isso a legislação regulamenta, mas a cultura precisa evoluir de modo as pessoas compreenderem e estabelecerem relações nos outros Educação, termos. né? Inclusive de que a violência aí não é solução, mas as pessoas não fazem isso porque elas pensam que devem ser violentas. Muita gente se desestrutura emocionalmente. A complicação psicológica que vem do quê? Que vem de preconceito, que vem de dificuldade financeira, que vem de entender que o outro é o mal, né? Que daí são as pessoas que não têm uma situação financeira ou de pobreza, mas elas vão sair queimando índio por quê? porque eu sou superior. Perfeito. O índio... É inferior, perfeito. Então, tem de vários lados, em todas as classes. É intolerância, né? Aí aquilo que eu te falei, é uma vergonha, eu recebo no e-mail imagens de uma organização que eu ajudo financeiramente, que é a avaz.org, enfim, e recebo fotos de crianças mortas na Síria, pelo governo da Síria. Acaba o meu dia, Renato, acaba o meu dia, eu vejo aquilo. Claro. Crianças, como é que alguém pode matar criança? O que é isso? Mas sempre existiu. Então a violência nunca ajudou. Não sempre existiu. Violência isso existiu, foi construído na cultura. Né? Violência, né? A violência sempre existiu. Mas na história da humanidade sempre existiu. A própria evolução é violenta, né? Foi só violência, né? Pessoal, nós estamos sobre a hora. Eu queria muito agradecer a presença de todos hoje aqui conosco. Foi empolgante. No Conversas Cruzadas na TV Com. A gente volta amanhã. Obrigado pela atenção de vocês. Conversas Cruzadas. Quem decide tem opinião, assiste. Tchau.